Olá, estudante de física. Estamos aqui para resolver e tecer comentários sobre mais uma questão do Enem. Desta vez do Enem de 2016, PPL. Professor, o que é PPL? Pessoas privadas de liberdade. Essa corresponde à segunda aplicação do Enem durante o ano. E qual vai ser o conteúdo da questão? Efeito Doppler. Se você for procurar nos livros ou na internet, busca mais informações, você então vai procurar por efeito Doppler. Então, vamos lá com mais uma questão interessante e agregando aí mais conhecimentos a partir desta questão. Então, olha só. Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora. Vamos na outra página. Detectada em função do tempo FO de T antes e depois da passagem da ambulância por ele. Eis aqui o esquema mostrando a ambulância ali no centro, uma seta indicando o sentido do movimento dela para a direita e o observador O que está parado ali abaixo. Então, que informações a gente pode tirar dessa figura que mostra as frentes de ondas produzidas pelo som emitido pela sirene? Nós vemos aí que as frentes de onda estão mais próximas na frente da ambulância, não é isso? Enquanto que atrás elas estão mais afastadas entre si. Isso quer dizer que o comprimento de onda na frente ou à frente da ambulância desse som é menor do que atrás. Aí, professor, por que ocorre isso? Vamos lá. Então, imagina aí a sirene emitindo uma frente de onda. Essa frente de onda se propaga para todos os lados, ela tem um formato esférico, se propaga inclusive para cima. Só que ao emitir essa frente de onda, essa primeira, ela na sequência emite outra, mas a ambulância junto com a sirene se move para a direita. Então ela vai se aproximar daquela frente de onda que ela acabou de emitir. Enquanto isso atrás, no lado esquerdo da tela, você vai ver que ela vai se afastar dessa região da frente de onda que está indo para o lado esquerdo. E ao emitir outra frente de onda, ela vai ficar mais distante da primeira frente de onda do que lá na frente. Por quê? Porque ela se afastou da frente de onda que ela gerou do lado esquerdo. Então, por isso que há essa diferença de comprimento de onda. Como resultado disso, o observador que está vendo a aproximação da ambulância vai receber um som de maior frequência do que o som que é emitido pela ambulância, porque vai chegar mais ondas, mais frentes de ondas por segundo até ele. Quando a ambulância passar, o observador vai receber frequências menores. Por quê? Porque a frente de onda tem que percorrer uma distância maior.
um comprimento de onda maior. Então ela vai receber som de menor frequência. Então, onde o comprimento de onda é menor, a frequência é maior. Lembrando que isso se refere ao fato de que o observador está em repouso. Porque se ele estiver em movimento, aí a gente tem que analisar de outra forma, certo? Então, nos atendo a esse caso, porque é o caso da questão, então a gente tem que focar nessa situação, não é isso? Então, na aproximação, ele vai receber uma frequência maior. Quando a ambulância estiver se afastando, ele vai receber, o observador, uma frequência menor do que a produzida pela ambulância. Então já temos uma conclusão aí, né? Vamos então ao que a questão vai nos pedir, ao comando da questão, que no Enem é chamado de item. Então, qual é o esboço gráfico? Qual esboço gráfico representa a frequência FO de t, a frequência em função do tempo, detectada pelo observador? Item A. Quem elaborou essa questão, esse item, ele colocou aí a representação de uma onda transversal, não é? Então, tentou confundir o indivíduo, mas nós sabemos que a frequência ela é maior na aproximação e menor no afastamento do que esse FA aí, né? Então ela não fica oscilando dessa forma. Começou com FA, atingiu um valor máximo, depois voltou para FA, desceu para um valor menor que FA. Então, não é assim que a banda toca. Vamos para a próxima. A próxima não, foi 2 itens de uma vez aí. Nesse item B, a frequência era FA captada pelo observador. De repente ela atingiu um pico e voltou para o valor anterior. Não, não é bem assim. Vamos para C, que ela está mais interessante. Mas será que vai ser ela? Então, a frequência estava ali menor do que FA. De repente subiu, atingiu FA e subiu para um valor maior. Espera aí. É o contrário do que a gente conversou, não é isso? Então, também não é essa. Letras D e E. Vamos começar com a letra E. Vou deixar essa letra D para o final. Letra E. A frequência é constante o tempo todo. Espera aí, a frequência seria constante se a fonte estivesse em repouso e em relação ao observador, não é? Nada disso ocorreu, a fonte estava em movimento. Então, sai fora dessa letra E que ela está errada. E veja, o Enem coloca situações que você pode levar a crer que é correta e não é, né? Isso aí só ocorreria, veja, ó, só ocorreria se fosse com a fonte em repouso em relação ao observador. Bom, por exemplo, você está parado no trânsito e a ambulância também. Ou ambos estão com a mesma velocidade, no mesmo sentido, certo? Então, veja que esses itens, eles podem causar confusão, mas você estando preparado, você não vai se enrolar. Indo para a letra D, a frequência era maior na aproximação, o tempo vai passando, a ambulância passa e a frequência cai para um valor menor do que a frequência emitida pela ambulância ou pela sirene. Então, a letra D é a correta. Esse, então, é a resposta. Então é isso, né? Agora nós resolvemos, mas vamos dar uma formalizada nisso, né? Veja que era uma questão que você com conhecimento bem apurado, você vai marcar a correta, mas eu vou aproveitar essa questão para ir mais além. Então vamos lá, resposta. Eis aqui a situação. O comprimento na aproximação é menor do que o comprimento no afastamento. Isso gera um efeito contrário aqui na frequência.
a frequência é maior na aproximação do que no afastamento. Lembrando que a frequência vai ser o número de frentes de onda que chega no observador a cada unidade de tempo. Se for em segundo, vai ser tantas frentes de ondas por segundo, ou ainda em hertz, né? Famosa unidade de frequência. Vamos fazer aqui um pequeno texto. As frentes de onda estão mais próximas na aproximação do que no afastamento. Logo, a frequência captada é maior na aproximação do que no afastamento. Acabei repetindo aí essas duas palavras, né? Aproximação e aproximação. Ficou aí. Poderia usar outras palavras aí. Se você puder aí mexer, faz aí um texto mais sem essa repetição. Repetição, né, nunca é legal num texto formal como esse. Beleza? Bom, ainda aproveitando essa questão, eu vou mais além, mostrando que a gente pode fazer isso de outra forma, responder de outra forma, mas o meu objetivo é mostrar uma equação que é usada no efeito Doppler. Então, o objetivo é aprofundar aqui com mais conhecimento. Vamos lá. Seja um segmento de reta unindo o observador à fonte F. Esse é um referencial que é usado para você saber qual vai ser o sinal adotado pela velocidade da fonte e pela velocidade do observador. Você vai adotar esse sentido sempre do observador para a fonte. Nada de fazer o contrário, faz desse jeito que vai dar certo. De O para F. Se o observador estiver se aproximando da fonte, a velocidade dele é positiva. Se ele estiver se afastando da fonte, a velocidade dele é negativa, porque pode ser que o observador esteja em movimento. No caso do nosso item, era em repouso, certo? Agora, se a fonte estiver se afastando do observador, a velocidade da fonte é positiva. Se ela estiver se aproximando do observador, que foi o caso do item, a velocidade da fonte é negativa. Então, esse referencial é importantíssimo você adotar em questões que exijam o uso ali da matemática, a parte ali algébrica, né? Então, nós temos FO igual a FF, ou seja, a frequência captada pelo observador vai ser igual à frequência da fonte, a frequência do som emitida pela fonte. Aí vem essa outra parte aqui, você coloca FF, ó, sempre do O para o F, né? Respeitando essa ordem na equação. Agora vem a parte mais importante. Veja que a velocidade do som está em cima e embaixo. É a primeira a aparecer aí nessa divisão. E veja que ela poderá ser positiva ou negativa, de acordo com o referencial que foi adotado. Ela não, a velocidade do observador, né? A do som, sempre positiva, isso aí independe. Já a velocidade da fonte, você também viu que ela pode ser positiva ou negativa, por isso ali tem um mais ou menos, certo? Então guarda essa equação aí, porque ela é extremamente interessante, útil e necessária. Beleza? Agora nós vamos adotar a equação, definir o sinal para a situação do item explorado aqui. Então, ó, vamos deduzir as funções para a aproximação e para o afastamento da ambulância. A aproximação, nós estamos usando o símbolo adotado ali na questão, ou item, para ficar mais interessante, ficar mais contextualizado, né? Veja que a velocidade do observador é zero, ele estava parado em relação à Terra,
E a fonte estava se aproximando. E a gente viu quando ela está se aproximando do observador, a velocidade é negativa, por isso apareceu menos ali. Agora nós vamos só dar uma melhorada nisso aí, tirando o zero dali, porque não faz diferença mesmo, né? Somar ou subtrair tanto faz. Eis aí a nossa equação pronta para usar quando você for fazer cálculos. No afastamento, como é que fica? Eu vou chamar FO linha de T, porque vai ser outra frequência, né? Agora vai ser mais quando a fonte está se afastando. Agora vamos finalizar. Eu vou mostrar agora que a frequência na aproximação, o FOT, é maior do que a frequência captada pelo observador no afastamento, que é o FO linha de T. Professor, por que então que o FOT, o FO de T, né, é maior do que FO linha de T? Veja ali, ó, você tem o FA nas duas, multiplicando, tem o VS também em cima, nas duas, mas na primeira, aquela ali da esquerda, você tem VS menos VF. Então o denominador ali é menor do que lá na segunda, que o denominador é VF mais VS mais VF. Então esse resultado dessa divisão aí, quando você fizer a operação, o VO FO de T vai dar maior do que o FO' de T. Concorda? Então, na aproximação, fica provado que a frequência é maior e no afastamento ela é menor. Entendido? Então, aqui é outra forma de você analisar a situação usando a equação ou a função, né? Porque aí foi definido como uma função lá no item, porque ele fez um gráfico, né, representando como se comportava a frequência antes e depois. Agora, como falei, essa função aqui, que também pode vir a ser uma equação, quando você substitui um valor, encontra outro e fecha a conta, ela vai ser útil quando você precisar fazer cálculos, óbvio, né? Então é isso aí, anota tudo, porque em algum momento você poderá ter que fazer uso dela. Com isso, FO de T é menor do que FO' de T. E letra D, como a gente já estava com o FA no meio, né? Tem esse detalhe. A gente já tinha resolvido. Foi outra maneira de chegar na resposta. Depois, mas é mais difícil. Pois é. A ideia não foi, tanto que eu mostrei as duas maneiras, né? A ideia foi justamente aproveitar o momento para deduzir ou mostrar essa função aí, ou a equação do efeito Doppler, que é super importante. Beleza? Vou aproveitar aqui esse momento, não terminou ainda. Professor, o que mais você vai fazer, né? Olha só, vamos falar aqui de intensidade. A intensidade sonora vai depender do seguinte, ó, imagina uma fonte F parada numa posição e ela emite uma frente de onda. Essa frente de onda ela vai ter o formato esférico. E aí, a uma distância d, ou melhor r, você vai ter ali uma intensidade, que vai ser a potência da fonte dividida pela área que envolve esse raio r, ou essa distância r. Como a onda vai ser esférica, então ali nós vamos ter uma esfera.
Hoje teremos a área da superfície de uma esfera, que é 4π vezes r ao quadrado. Então aí você já percebe que quanto mais distante da fonte, menos intensa é a onda captada. Porque a frequência vai a potência, aliás, vai se distribuindo por essa área que se torna cada vez maior. Então, a intensidade com a potência constante, ela é inversamente proporcional ao quadrado do raio. Entendido? Então, só fiz um tracejadozinho ali simples, mas ali representa a esfera. A unidade no sistema internacional para a intensidade é o watt de potência, né? Dividido por metro quadrado, que é a área. Então, watt por metro quadrado é a unidade de intensidade. Lembrando que nós estamos aproveitando para fazer esse acréscimo aí nesse conteúdo, com um tema também que pode ser explorado no Enem. Né? No Enem pode ser usado na vida também. Né? Quanto mais afastado você tiver de uma caixa de som, menor vai ser a intensidade que você vai receber. Tem isso também no dia a dia, né? E ela cai com o quadrado da distância que você estiver da fonte. Beleza? Anote aí, porque a gente vai agora para o nível sonoro. Professor, mas não para por aí, para nada. Vamos para o nível sonoro. Nível sonoro. Nós vamos ter o limiar de audição, porque você não consegue ouvir todas as intensidades. Há um limite. E esse limite aí, ele é zero igual a 10 a menos 12 watt por metro quadrado. Então, meu amigo, abaixo disso aí você não vai conseguir ouvir nada. Só que, lembrando, tem outro fator que interfere na captação do som, que é a frequência. Então, não é só a intensidade, tem a ver com a frequência também. A frequência em que a captação é melhor. Então, inclusive o Enem aborda isso aí, relacionando esses dois, a intensidade através do nível sonoro e a frequência. Limiar de dor. Essa é uma potência, uma intensidade que, se você for submetido, você vai sentir uma dor no seu ouvido. Isso já é um problema seríssimo, né? Aliás, o som, mesmo não causando dor, se você ficar muito exposto a determinados níveis sonoros, pode trazer danos à sua audição. Então, tomar muito cuidado. O nível sonoro vai ser então 10 vezes log na base 10 de I sobre zero. Então, dada uma certa intensidade, você vai dividir pelo limiar ali de audição, que é 10 a menos 12, então ele vai estar sempre aí nessa fórmula. Ao fazer a divisão, é só calcular o logaritmo do valor que você encontrou na base 10, certo? Espero que você lembre aí das aulas de logaritmo. A unidade é o Bel, mas é mais comum a gente usar o decibel. Então, nos equipamentos, no equipamento que mede nível sonoro, chamado decibelímetro, ele usa o decibel. Então, é por isso que foi acrescentado aquele 10 ali, porque sem ele ficaria só o bel. Com 10 fica decibel. Beleza? Então, tem essa curiosidade aí. Então, decibel, muito importante, aparece aí nas atividades, nas provas, e você não poderia ficar sem essa. Beleza? E como eu falei, o nível sonoro, a forma como você vai captar o som depende também da frequência do som emitido. Tranquilo? Vamos então finalizar. Uma questãozinha para a gente finalizar aqui, ó.
Qual é o nível sonoro para o limiar de audição? Você vai se surpreender com o valor. Ali eu repeti a fórmula. O I0 sempre vai ser aquele mesmo valor. Eu quero calcular o nível sonoro para 10 a menos 12. Esse valor de cima você pode colocar o valor que você quiser. No meu caso, eu escolhi o próprio 10 a menos 12, dividindo pelo 10 a menos 12, que é da fórmula. Essa divisão ali vai dar 1 ou 10 elevado a 0. Concorda que 10 elevado a 0 é 1? Aí o resultado. Qual é o logaritmo de 10 elevado a 0? É 0, né? O logaritmo, quando você tem bases iguais, o logaritmo é o expoente daquela base, que está ali no logaritmando, né? O logaritmando é o 10 elevado a 0. Se a base é igual à base do logaritmando, ou seja, bases iguais, o logaritmo vai ser ali o expoente, você não precisa mudar de base. Como resultado, ficou 10 vezes 0. Então, o nível sonoro para o limiar de audição é 0 decibel. Então, foi uma escala adotada, essa escala logarítmica, para estudar aí a forma como a gente capta o som, 0 decibel. Beleza? Então é isso. Peço que você faça com o limiar de dor, que é 1 watt por metro quadrado. Faz essa conta, vê quanto é que vai dar. Coloca ali 1 dividido por 10 a menos 12. E vai trabalhar aí com logaritmo aí. Usa os seus conhecimentos e chega no valor. Faz isso aí para a gente ver no que vai dar. Certo? Você pode comentar abaixo do vídeo ou até mesmo na página onde estão esta e outras questões. Você pode ir lá e comentar onde tem os links dessa questão, que vai estar na descrição deste vídeo. Você pode acessar, ir lá e comentar, vai ser muito interessante. Então é isso aí. Até a próxima e bons estudos!